Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, paz e graça à igreja na terra, que Deus abençoe aí, mais um início de semana, nós estamos aí na segunda-feira, dia 23 de março de 2026, já estamos aí quase no final do mês de março, para a glória de Deus. Chegamos mais um dia vencido pela misericórdia do Senhor. Estamos aí nos minutos com Deus e vamos meditar na palavra. E esta semana eu quero começar meditando sobre as 7 igrejas que foram lidas em Apocalipse. E eu quero começar a mensagem de hoje em Apocalipse capítulo 2, que diz assim: mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência, sei que vocês não podem suportar pessoas, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são, e assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre-se quando vocês caíram. Arrependem-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiem os nicolaítas, fazem como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite de segunda-feira eu te agradeço pela rica oportunidade, por mais um dia vencido, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado pelos teus feitos. Muito obrigado, meu Pai, pelas tuas maravilhas, pelas tuas misericórdias, infinitas misericórdias. Pai, graças te damos, te colocamos diante da tua presença neste momento. Senhor, que eu, Paula Ferreira, diminua e que o Senhor cresça, fale conosco através da tua palavra. Pai, tu colocaste em meu coração para que esses dias nós lêssemos as 7 igrejas que o Senhor enviou através ali, meu Pai, do apóstolo João. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, passar aquilo que o Senhor quer passar para a igreja na terra, em nome de Jesus. Senhor amado, Deus querido, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito que diz à igreja na terra. Eu coloco cada vida diante do Senhor. Eu coloco, meu Pai, cada problema, cada situação. Eu coloco cada vida de A a Z para não deixar ninguém de fora. Cada situação está diante do teu altar. Senhor amado, Deus querido, que nós possamos, Senhor, cada dia mais se achegar na tua presença. Que nós possamos, meu Deus, aprender do Senhor. Aprender, meu Pai, e ser parecido contigo, em nome de Jesus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. Graças
Graças a Deus. Vamos começar falando aqui a palavra do Senhor em Apocalipse. Ela vai dizer no capítulo 1 que Jesus Cristo, ele se revelou para seus servos. O que havia de acontecer. E Cristo, ele enviou o seu anjo por meio do seu servo João, para que ele soubesse do que estava para acontecer. E João contou tudo o que viu a respeito da mensagem da palavra do Senhor, da mensagem da verdade revelada por Jesus Cristo. E no versículo 3 do capítulo 1, ele deixa claro: feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo que todas estas coisas acontecerão. E ele começou a escrever às 7 igrejas da Ásia. Disse: eu sou João e escrevo às 7 igrejas da Ásia, que estão na província, da Ásia. E João, ele teve ali uma visão quando ele estava, por causa da palavra do Senhor, na ilha de Pátimos. Ele também sofreu, como todos os profetas, mas ele não negou a Cristo. Muitos conhecem e sabem o quanto João padeceu. E Deus se revelou a ele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1 de Apocalipse, versículo 9, Jesus declara para João: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. E ele começa a escrever. Eu quero resumir para as igrejas. Ele começa a escrever a pedido de Jesus a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. E hoje nós vamos meditar sobre a mensagem Apocalipse 2, a mensagem que Deus disse para a igreja de Éfeso. João, ele descreve esta mensagem mandando dizer para aquela igreja de Éfeso: o que eu quero dizer é que o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Aqui muitos podem dizer: nós estamos no tempo da graça. Isso foi escrito para Éfeso. Mas eu quero te dizer que aquele que disse que é o Alfa, o Ômega, que era, que é e que há de vir, ele não mudou. E a tua palavra não muda. Da mesma forma que ele direcionou para as igrejas, ele está direcionando para nós nessa terra. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a carta era escrita ao anjo da igreja de Éfeso. E Jesus deixou claro para ele que ele conhecia todos os feitos daquela igreja. Ele conhecia o trabalho. Ele reconhecia que eles aguentaram o sofrimento com toda a paciência.
Aquela igreja, pelo que eu vejo aqui na palavra do Senhor, era difícil de ser suportável. E hoje não é diferente. Nós lidamos com todos os tipos de pessoas. Pessoas que enganam, dizem que são, mas não são. Pessoas que dizem que Deus está falando e Deus não está falando. Vê se tem diferença da igreja de Éfeso para a igreja de hoje. E isso vai fazendo com que as pessoas vão se esfriando. Mas o que eu quero dizer hoje é que nós não venhamos olhar para os feitos dentro do templo, chamada igreja, porque nós somos a igreja. Ali está o templo. Mas nós que somos a igreja, que nós não venhamos olhar para os maus feitos, para o que tem acontecido dentro do templo, feito por mãos humanas. Mas que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aqui no versículo 5 do capítulo 2 ele vai dizer: lembre de quando vocês caíram, arrependam dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Com toda certeza aquela igreja tinha amor, aquela igreja era uma igreja avivada, uma igreja próspera, mas começaram a se desequilibrar, começaram a desanimar, porque viu muita coisa, olhou para homens. E hoje é diferente, igreja. Hoje não é diferente. Quando nós começamos na presença de Deus, nós começamos de uma maneira sobrenatural. Nós queremos pregar, nós queremos louvar, queremos pregar o evangelho, salvar famílias, salvar vidas que estão aí fora. Mas quando vai começando a acontecer as coisas dentro do templo, nós olhamos para o homem e esquecemos de olhar para aquele que está com os olhos focados sobre a nossa vida. E o Senhor hoje nos traz dessa primeira carta essa alerta. Lembre de onde nós começamos a esfriar. Lembre de onde nós começamos a desanimar. Porque o Senhor nos chama hoje ao arrependimento. O Senhor nos chama hoje a ver de onde nós começamos a cair. Igreja na terra. E começa a se levantar porque Ele vem. Começa a praticar as primeiras obras de quando você estava no primeiro amor, porque Jesus está vindo. Aleluias. E ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo nesta noite. Esta semana vai ser uma semana, e a outra também, porque são 7 cartas que Deus vai falar ao nosso coração. Porque Deus, Ele está chamando. Deus, enquanto Ele está chamando, enquanto nós estamos tendo fôlego de vida, é porque ainda há salvação, ainda há conserto para a nossa vida, para a nossa alma. E no final ele diz, no versículo 8, não, no versículo 7, aos que conseguirem vitória, eu darei o direito de comerem da aquele que perseverar até o final, sem olhar para o irmão que caiu e sem ajudar, porque nós temos que ser como Cristo. Se nós somos irmãos de Cristo, nós temos que fazer igual. Mas não olhar porque o irmão caiu, porque o irmão caiu, eu também vou cair. Mas é ajudar. Não olhar para os falsos que têm pregado a palavra do Senhor, mas têm vindo com heresia. Olha para o teu alvo, que é Cristo, nesta noite. Porque o Senhor está dizendo, arrependa. Lembre-te de onde você começou a esfriar na fé.
e volte para a minha presença, porque Jesus está vindo. E esses 7 dias são dias de alerta. Olha o que está acontecendo. Os sinais estão aí. Não é tempo de nós olharmos para homens, mas olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos um concerto com Deus. Um concerto verdadeiro com o Senhor, porque a salvação é individual. Homem não vai nos salvar. É nós com o Senhor. E essa é a advertência que Ele deixa nesta noite, para mim e para você, igreja na terra. Nós vamos meditar esses 7 dias sobre o que o Senhor quer falar. E hoje Ele está falando: arrependa. Observe dentro de você, de onde você caiu, de onde você começou a esfriar. E nós vamos orar para pedir ao Senhor que venha nos mostrar aonde nós estamos falhando e que nós possamos voltar ao primeiro amor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra, resumi o máximo, mas a mensagem foi pregada, a mensagem foi falada, Pai. Ó Senhor amado, a Tua palavra hoje diz, meu Pai, na carta de Éfeso, o Senhor enviou ali, meu Pai, para escrever as 7 igrejas. E na igreja de Éfeso, meu Pai, todos estavam fazendo o que era correto. Mas de repente começou a ter apostasia, começou a vir pessoas com falsas profecias. Pessoas começaram a se declinar na fé. E hoje o Senhor nos diz: lembra-te de onde nós caímos. Que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que nós estamos falhando. Tudo aquilo, meu Pai, que nos impede de estar mediante a Tua presença. Nos perdoa, nos lapida, nos conserta, nos renova, Pai. Para que nós possamos estar no prumo, porque o Senhor deixou a promessa no último versículo, que se nós conseguirmos chegar até o final olhando para o Senhor, que é o nosso alfa, ômega, que é o princípio, que é o único, que é, que era e que há de vir, nós vamos comer da árvore, da fruta que cresce no jardim do Senhor. E com toda certeza não é aqui, é na glória. E para isso, meu Pai, nós temos que estar aprovados diante do Senhor. Que nós possamos, meu Pai, nesta noite, estar aprovado diante de Ti. Para que possamos, Senhor, receber a coroa da vida. Nos ensina, nos mostra, abre a nossa visão espiritual para que nós não venhamos ser enganados por nada nem por ninguém. E que o nosso alvo seja o Senhor acima de todas as coisas. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Esta foi a mensagem bem resumida, a qual o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja na terra. E se o Pai permitir, na quarta-feira estaremos meditando na segunda carta à igreja de Esmirna. Vamos ver o que o Senhor vai dizer para nós. Porque a igreja de Esmirna não está aqui mais. Mas nós, como igreja na terra, estamos. E Jesus, Ele não muda. Muda a cidade, muda bairro, muda rua, não muda. Muda nomes. Mas o Senhor jamais vai mudar. É isso que o Senhor está dizendo. Passa ano, entra ano, Deus continuará sendo o mesmo que disse para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, é o mesmo. E que nós possamos estar sensível
a tua voz, porque Ele está vindo. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a tua noite. Tenha um sono, um descanso tranquilo, porque o Senhor é aquele que está guardando as nossas vidas e os nossos. Em nome de Jesus, deixa teu amém, não saia sem dar o teu like, sem curtir. Compartilha com o máximo de pessoas. Diz que essa semana nós vamos estudar sobre as 7 igrejas em Apocalipse. Amém? Que o Senhor continue renovando as nossas forças, nos dando vitória em cima de tudo aquilo que vier nos atingir. Quem vos fala é tua irmã em Cristo, missionária Paula Ferreira. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos com Deus. Um abraço carinhoso e um beijo bem carinhoso. Um abraço apertado desta irmã que ama muito vocês.